Vamos ao relato. A história que vou contar agora aconteceu com minha tia, quando ela ainda morava numa cidade do interior de São Paulo. Era uma cidadezinha pequena, onde todos os moradores se conheciam e se respeitavam muito. Até que um dia começaram a aparecer no pequeno cemitério da cidade túmulos violados e corpos jogados a céu aberto, completamente estraçalhados. Isso deixou a cidade toda revoltada. Como alguém teria tamanho desrespeito com os entes queridos? Depois de alguns dias de sossego, aconteceu novamente. Uma senhora que acabara de ser enterrada foi encontrada aos pedaços, desenterrada e jogada pelo cemitério. Os moradores, todos revoltosos, decidiram que no próximo enterro que tivesse, eles iriam fazer campana e prender o maluco que estivesse profanando os túmulos. Passado alguns dias, falecera um vizinho de minha tia, que tinha por volta de uns 90 anos. E lá foram os homens da cidade montar campana. Estavam entre eles um policial, o meu tio, que hoje já é falecido, um fotógrafo de um jornal da cidade vizinha e vários populares. Subiram em árvores e outros se esconderam no matagal, em volta do cemitério, que era bem humilde por sinal. Nos túmulos só haviam as lápides de concreto e nada mais. E lá ficaram por horas, até que com o cair da noite surgiu entre os matos uma criatura muito bizarra, tão inacreditável que ninguém conseguiu se mover de tanto medo. Um grande animal negro, deformado, parecia um grande cão, mas com focinho de porco, a parte de trás mais alta e a da frente bem rebaixada, orelhas enormes, e fazia uns ruídos medonhos. O pessoal ficou petrificado. O animal veio caminhando com passos pesados até o túmulo do recém-enterrado e começou a cavar. Todos estavam observando, sem acreditar no que estavam vendo. Foi então que o fotógrafo da cidade vizinha decidiu tirar uma foto da criatura. Mas, como todos sabemos, as antigas fotos soltavam um flash muito forte. E com esse flash, a criatura se assustou e se levantou nas patas traseiras. Era enorme e muito desfigurado, uma mistura de cão com porco e mais alguma coisa humana. O policial não pensou duas vezes e deu 2 disparos na direção do tal animal, que correu em disparada para a mata alta. Depois desta noite, nunca mais houve túmulos violados naquela cidade. Todos que estavam lá naquela noite ficaram chocados com o que acabaram de ver. A foto tirada pelo fotógrafo ficou por muito tempo em minha família. Era realmente um animal vindo do próprio inferno. Com o passar dos anos, ela se perdera entre os documentos e outras fotos da família. Eu mesmo nunca cheguei a ver, mas minha avó, que hoje já é falecida, viu e certa vez me disse nunca ter visto uma coisa tão horrível. E às vezes ainda sonhava com aquele monstro, dizia ela. Aí galera, um relato fantástico aí, tá bom? Que a inscrita do canal enviou. Olá, me chamo Michael e essa história aconteceu comigo quando eu morava em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Fiz um concurso público para trabalhar na Polícia Civil e fui alocado nesta pequena cidade, que prefiro não citar o nome para preservar minha identidade. Era uma cidade muito pacata. Trabalhar como policial lá era tranquilo. A maioria das ocorrências eram brigas de bêbados e desentendimento entre vizinhos. Essas coisas bobas. As piores ocorrências eram alguns crimes de roubos que geralmente aconteciam em propriedades rurais. Mas nada violento. Geralmente era roubo de gado. Foram 30 anos de serviço sem eu precisar sequer dar um tiro. Na época que aconteceu a história que vou contar agora, eu estava para me aposentar.
Faltavam apenas alguns meses. Isso ocorreu em junho de 2008. A cidade estava em festa com as celebrações das festas juninas. Como era uma cidade pequena, isso se tratava de um grande evento por lá. Haviam várias quermesses e barracas de comida típicas e tudo aquilo que envolve essa festa. Geralmente éramos escalados para trabalhar à noite, para ajudarmos na segurança da festa e para inibir os engraçadinhos que bebiam um pouco a mais e começavam a querer dar trabalho. Não sei o motivo, mas parece que essa festa sempre atraía andarilhos. Todos os anos notávamos que uns dias antes eles apareciam na cidade e ficavam até acabar as festas. Na maioria das vezes eram sempre as mesmas figuras, não davam dor de cabeça e passavam despercebidos pela maioria das pessoas. Mas nesse ano apareceu um sujeito diferente por lá. Chamava a atenção por sua altura e magreza. Era alto, chegava a andar meio curvado. Ficamos atentos a ele, pois não sabíamos quem era e de onde vinha. Chegamos a abordá-lo para averiguação, mas nada de suspeito foi encontrado com ele. O que eu mais achava estranho é que ele não ficava com os outros à noite. Aliás, à noite ele não era quase visto. Tudo transcorria normalmente, quando recebemos um chamado na zona rural. Fiquei preocupado, pois geralmente só éramos acionados para ir até o local em caso de crime grave. No mais, quem cuidava de ocorrências de rua era a polícia militar. Chegamos até o local e a polícia militar já se encontrava lá. Era uma fazenda de um senhor muito conhecido na cidade, inclusive muito amigo meu. Vou chamá-lo aqui de Antônio. Ele veio até o meu encontro e disse: Michael, alguma coisa entrou na fazenda e matou vários animais. Nunca vi uma cena tão horrível como essa. Fui até onde estavam os animais e realmente era uma cena chocante. Os bichos estavam dilacerados, com as vísceras espalhadas por todos os lados. O mais estranho é que parece que o que quer que seja que fez aquilo pegou os animais e levou para devorar em um só local. Quem mora em fazenda e sítios sabe que é normal às vezes sumir algum animal ou aparecer morto atacado por animais selvagens, mas com certeza daquele jeito era a primeira vez que eu via. Colhemos as informações de praxe e abrimos uma investigação como ataque de animal selvagem, pois era o que mais se enquadrava naquela situação. Logo a notícia se espalhou e com isso recebemos mais reclamações de sumiços e matança de animais. A polícia ambiental foi acionada para ajudar nas investigações, pois eles têm experiência e são encarregados de lidar com animais selvagens. E uma tarde na delegacia, recebi a visita do meu amigo Antônio, que disse: preciso falar urgentemente com você. Recebi ele, que foi logo me dizendo: Michael, preciso lhe contar algo, mas não quero que ache que estou doido ou coisa parecida. E eu disse: pode falar, homem, nunca pensaria isso de você. E ele continuou: decidimos deixar os animais presos no curral, por segurança. Reforcei as telas do galinheiro e o cercar dos porcos, e comecei a ficar prestando mais atenção na movimentação de alguma coisa suspeita na fazenda, principalmente à noite, e deixei também a minha cartucheira carregada, para caso eu visse alguma coisa atacando meus animais. Mas o que eu vi a noite passada não tem explicação. Ele parou um pouco de falar e ficou olhando para o chão. Então eu disse: continua, homem, desliga logo o que viu. Olha, Michael, parece loucura, mas o animal que vi rondando meu chiqueiro não era desse mundo. Nunca vi criatura mais horrível. Ele parou de falar novamente e percebi que a coisa era mais séria do que eu imaginava. Aquele homem que eu conhecia há muito tempo estava realmente assustado com o que tinha visto. Antônio, me descreva o que você viu, disse a ele. Olha, era um bicho de pelagem escura. Andava igual a um gorila, apoiado nas mãos. Só que tinha orelhas grandes caídas e um focinho igual de cachorro. Olhos amarelos. Emitia um grunhido igual um ronco de um porco. E respirava estranho. Parecia ofegante, muito cansado. Quando escutei isso, realmente pensei que ele não estava bem da cabeça.
Disse a ele que passaria isso à polícia ambiental e que dali para frente eles estariam cuidando desse caso. As queixas continuavam. Todo dia aparecia alguém para comunicar o desaparecimento de animais ou a aparição deles mortos. Resolvi fazer algumas diligências à noite, próximo às fazendas que foram atacadas, para tentar ver o que atacava os animais. A polícia ambiental havia também deixado algumas armadilhas em locais estratégicos para tentar capturar o animal que estava fazendo aquilo. Em conversas com eles, disseram que devia ser obra de alguma onça parda ou jaguatirica. Mas aquela semana foi tranquila, não teve nenhuma queixa e parecia que tudo voltara ao normal. As festas já tinham acabado e a cidade voltava ao seu ritmo de cidade pequena. Mas aquele andarilho esquisito ainda continuava na cidade. Ficava a maior parte do dia sentado nas sombras que as árvores da praça central faziam. O mais estranho, que em conversa com os moradores e comerciantes, eles me diziam que ele ficava quieto na dele, não pedia dinheiro e nem comida, como os outros costumavam fazer. Mas tinha algo estranho naquele sujeito, que me incomodava. Não sei explicar, mas alguma coisa dizia que ele não era aquele sujeito pacato que aparentava. Recebi outra ligação do meu amigo Antônio, dizendo que a sua propriedade havia sido atacada novamente. Fui até lá e vi o estrago que o animal tinha feito. Havia dizimado um galinheiro inteiro. Antônio disse que até escutou alguns barulhos, mas não teve coragem de ir ver, depois do animal que ele tinha visto. Comuniquei à polícia ambiental, que checaram as armadilhas, mas nada havia sido pego, nem as iscas foram tocadas. Decidi, por conta própria, ajudar o meu amigo Antônio, e disse a ele que passaria algumas noites na fazenda para tentar dar um fim naquilo que matava os seus animais. Fiquei de tocar em algumas noites e tudo correu tranquilo, mas foi em uma noite de sexta-feira para sábado que tive a minha surpresa. Era em torno de umas 22 horas e fui até a casa do Antônio, peguei uma garrafa de café e fiquei escondido em um cômodo que havia perto do chiqueiro. Era um pequeno barracão que guardavam as coisas que usavam na lida com os animais. Foi quando, em torno da meia-noite, escutei uma movimentação perto do chiqueiro. Os porcos pareciam incomodados com alguma coisa. Abri a pequena janela do barracão e fiquei tentando identificar algum movimento no escuro. Empunhei meu velho revólver 38 em uma das mãos e uma lanterna na outra. Só me mostraria quando tivesse certeza que o que quer que seja fosse aquilo estivesse no alcance da minha lanterna e do meu revólver. Vi quando um vulto escuro rodeava o chiqueiro. Era alto e esguio. Pulou a cerca de madeira muito fácil, nem tocando nela. Logo escutei o berreiro dos leitões. Ele estava atacando uma porca que tinha dado cria há poucos dias. Saí rápido em direção ao chiqueiro e acendi a lanterna. E o que eu vi naquela noite congelou o meu sangue. Antônio realmente tinha razão. Aquele bicho não pertencia a esse mundo. A criatura espantada ficou imóvel me olhando, segurando um dos leitões. E eu não pensei duas vezes. Apontei e atirei em sua direção. Mas para minha surpresa, aquele bicho era realmente rápido. Pulou a cerca e saiu em disparada para a mata. Eu ainda o persegui e atirei em sua direção, descarregando totalmente minha arma. Antônio veio em seguida, com sua espingarda, pois havia escutado os disparos. E logo foi me dizendo: "Você viu o bicho?" Somente balancei a cabeça, confirmando que sim. Passei aquela noite na fazenda, por precaução, mas sabia que aquele bicho não voltaria ali, pelo menos naquela noite. Cedo, peguei meu carro, segui para a delegacia, mas a alguns quilômetros da fazenda, quase chegando na cidade, me deparei com aquele andarilho. Ele seguia andando na beira da estrada. Estava todo sujo e rasgado. Parecia que sangrava em um dos braços. Parei o carro e ele me olhou surpreso. Perguntei a ele o que havia acontecido, e ele só me disse
que havia sido atacado por um cachorro enquanto ele andava ali pela estrada. Perguntei se ele queria que eu levasse até o hospital, mas ele se recusou. Disse que não era nada e que já tinha sido machucado pior e não tinha precisado ir ao médico. Perguntei a ele até quando pretendia ficar na cidade e, com um sorriso no rosto, ele disse: só até hoje. Quando ele sorriu, reparei em seus dentes e aquilo não era normal. Parecia dentes de cachorro. Segui até a delegacia e, tomando um café em minha sala, comecei a pensar em tudo aquilo. Que em tantos anos de polícia nunca havia passado por uma situação daquela. Já tinha ouvido muitas histórias sobrenaturais de companheiros de profissão, mas achava que era lorota deles. E comecei a imaginar se aquele sujeito estranho não seria a tal criatura que atacava os animais. E que naquela noite, a primeira vez que disparei a minha arma em serviço foi contra um lobisomem. Logo me aposentei e fui embora daquela pequena cidade, voltando lá vez ou outra só para rever os amigos. Sei que o relato ficou um pouco grande, mas não teria jeito de ser menor. Coloquei mesmo só o necessário para que a história fosse contada. Se fosse entrar em detalhes, seria maior ainda. Obrigado por contar em seu canal. Boa noite. Este é um relato real, mas antes de começarmos, devo passar algumas informações relevantes ao caso. O fato aconteceu em uma cidade no interior de Minas Gerais, com 9.000 habitantes, de economia agrícola. Por ter uma grande oferta de emprego, atrai muitos nordestinos para trabalharem nas lavouras de batatas. No Nordeste, os lobisomens são descritos com uma aparência bizarra, parecendo um bezerro e bem peludos, onde o ser humano, contaminado com a maldição, é um pobre coitado que chega a dar dó, sofrendo de fraqueza física e de cor amarelada, sofrendo com a maldição, e dá mais dó do que medo. Em Minas Gerais, os lobisomens são descritos como uma mistura de cão e porco, bem peludo. Sabe-se que certas substâncias abrem a mediunidade de pessoas sensíveis, como drogas, ervas xamânicas e até o álcool. Pode provocar delírios e fazer efeitos semelhantes, e causar o encontro com essas criaturas. Na quaresma, o misticismo é muito forte em Minas, e aqui começa o fato a ser relatado. No começo da quaresma de 2008, nas cidades do interior de Minas, a fé é muito forte, e o povo sai em procissão às 5 horas da manhã, fazem novenas e penitências. Um comerciante, neste caso, foi o homem que correu do bicho assustado. Mas antes vou contar como ele estava psicologicamente na época. Este homem estava endividado e bebendo muito, xingando, com autoestima baixa, brigava muito com a esposa. Seu sogro, um senhor de 88 anos, alertou ele que devia respeitar a quaresma, e este desrespeito poderia atrair coisa ruim, como o diabo da borda e até o lobisomem. O sogro disse estas palavras: nossa cidade tem 4 lobisomens, e eu conheço os 4, e um deles me avisou que você corre perigo, pois seu cheiro está carregado de pecado ao Santíssimo, pois seu comportamento está odioso perante Deus e saboroso para os bichos do mato. O que está impedindo eles de te atacar são as orações de sua mulher. Então cuidado. O comerciante não falou nada. Pensava que o sogro estava só querendo assustar. Só que na quinta-feira santa, que é o último dia da quaresma, na madrugada da quinta para a sexta-feira santa, o povo sai para buscar leite nos sítios. Um costume que acredito que vai acabar. Não por a falta de respeito, mas sim por falta de segurança, já que a criminalidade chegou até nas cidades do interior. Este comerciante saiu na porta de seu bar e olhou a rua vazia, e resolveu fechar seu bar perto da meia-noite. Como de costume, pegou 1 litro de uísque e entorna a garrafa. Nisso, sente um cheiro horroroso, uma mistura de carniça com fezes, segundo ele mesmo me relatou.
Só que o último freguês que entrou lá era um homem de 1,60 m de altura, com aparência doentia, magro, como se fosse um corpo seco. Só que o odor começou próximo da meia-noite. Então ele deixou a garrafa de lado e foi ver o banheiro. Seu sujeito vomitou ou defecou fora do vaso. Não achou nada de errado e percebeu que o cheiro vinha de fora do estabelecimento. Não deu importância, voltou a beber o uísque, desligou a televisão e saiu do bar, indo para sua casa, que ficava no alto de um morro. Não vou dar mais detalhe da casa, pois acabaria de dar a dica que levaria a identidade do sujeito e vítima desse caso. Já era próximo das 3 horas da madrugada e ele resolveu acender um cigarro e sentiu novamente aquele cheiro e percebeu a presença de um vulto atrás dele em uma árvore a poucos metros. Viu o bicho olhando para ele, que num repente disparou em sua direção com um urro assustador. Ele no reflexo correu para o portão, o bateu com tudo e passou o cadeado. O bicho desceu a rua em disparada, sentido a rua da prefeitura. Ele olhou com espanto e medo, seu coração disparou, suava frio, tremendo de medo. Entrou para dentro de casa, chorando, e sua esposa, quando viu ele branco e tremendo de medo, deu um banho nele gelado e o colocou na cama. Mas ele não dormia, e pela sua surpresa foi que ele pediu para ela que o ajudasse a rezar o Santo Terço. Ela pegou seu terço e rezou, não mais de um rosário, e já ouviu o sino da igreja matriz. Ele lavou o rosto e foi para a procissão e procurou o padre e pediu para se confessar. Sua esposa, espantada com a mudança de seu marido e preocupada, após o retorno à sua casa, o abraçou e ele contou tudo a ela, que acreditou em tudo. E ela chamou seu pai e contou o que havia ocorrido e pediu a ele que contasse sua experiência com o maldito bicho no mato assombrado. E o velho disse: meu genro, como te disse, há em nossa cidade 4 lobisomens e eu conheço todos eles. Sei quem são eles e eles sabem quem eu sou. Isto foi há muito tempo. Eu estava caçando no mato assombrado, o lugar com fama de ser assombrado, pelo Geraldinho Gonzaga. Neste lugar não aconteceu nada, e nem cacei nada também. Então fui embora, e no caminho vi um cachorro se afogando, e não pensei 2 vezes. Pulei no rio e retirei o animal dele. Vi que sua pata estava machucada, parecia que foi mordido por uma cobra. Estava tão escuro. Então peguei a lanterna que tinha deixado na margem. Iluminei o animal e não reconheci que tipo de cão era. Devia pesar uns 30 quilos. Era orelhudo, com uma orelha bem grande e caída. O bicho estava tremendo muito, então resolvi levar para casa. Embrulhei na minha jaqueta, peguei o animal e comecei a andar. Já estava amanhecendo e ouvi uma voz de criança dizendo: me põe no chão, eu quero minha mãe. Olhei para os lados e não vi nada. Então olhei para meus braços e, meu Deus, a criança estava nos meus braços. Coloquei no chão, mas não senti medo. Ela chorava e eu disse: não tenha medo, eu vou te ajudar. Eu vou levá-la para casa. Lá vou cuidar de você e depois vou achar seus pais. E assim procedi. Levei ela para casa. Chegando lá, falei para minha mãe dar comida a ela. Minha mãe me perguntou quem era a criança e eu disse que ela estava se afogando e eu a salvei. Não vou encher ela de minudências, pois eu estava com medo do que poderia acontecer. Estava tomando café quando de repente os cachorros começaram a latir. Saí lá fora e vejo um casal que pergunta se vi sua filha. E eu disse que acreditava que sim, pois achei uma criança se afogando e a salvei. Eu entreguei a criança para sua mãe e ela me agradeceu. Seu pai me disse se eu precisasse de algo, poderia pedir a ele. Então eu pedi paz, pois não queria guerra com lobisomens. Então ele acenou com a cabeça positivamente e foi embora. Meu genro, eu nunca mais ouvi falar de outro encontro com um lobisomem, mas o lobisomem que vi tinha orelhas grandes e babava muito. Parecia um pouco com um porco e não com um bezerro peludo. Só que no Ceará tem uma raça de lobisomem diferente de tudo que já se ouviu falar. Sei disso,
pois o irmão da criança que salvei, que hoje já é uma mulher casada, me alertou sobre a presença de um lobisomem novo nas redondezas, que acreditavam que era um cearense. Contudo, não parecia perigoso, porém, devemos ter cuidado. Saiba de uma coisa, estes lobisomens de nossa cidade vivem em paz. Não matam nem animais, pois eles criam e comem as próprias criações. Agora, os de fora não sabemos. Contudo, os próprios bichos protegem seu território. Então, não conte nada a ninguém e evite falar palavrões e beber demais, principalmente em época de quaresma, pois não sei o motivo, mas esses bichos ficam mais ativos nessa época e gostam de perseguir pecadores. Então o homem parou com a bebedeira e com os xingamentos, pois segundo ele mesmo me contou, nunca mais queria encontrar com uma criatura horrível daquelas. Ainda perguntei a ele se sabia quem eram os 4 lobisomens da cidade, e ele só me disse que não queria se envolver nessa história, que isso era coisa do sogro dele. Este relato foi contado a mim. Obrigado. Relato de lobisomem. Vamos ao relato. Minha família, por parte de pai, sempre foi de fazenda. E isto aconteceu com o meu bisavô, Manuel, quando ainda ele era jovem. Tinha um senhor na sua região que era muito estranho, porém meu bisavô e ele se davam super bem. Eram grandes amigos. Meu bisavô considerava ele como um segundo pai, já que o senhor fazia de tudo para agradar meu bisavô. Só que ele nunca ficava nas noites. Meu bisavô falava que ia na casa dele e sua mulher sempre dizia que ele tinha saído. Porém, no outro dia, ele estava lá, novamente, sempre à disposição. Ele era rejeitado por muitos da área onde morávamos. E coincidência ou não, lá sempre tinha relatos de aparição de lobisomem. Porém, não um, e sim 2 lobisomens. Como se odiassem e quisessem matar sempre um ao outro. Era o que falavam. Ele sempre me contava que já tinha visto uma das feras, que ele ficou olhando fixamente para ele. Ele contava em um ato de não ser muito sério, meio na brincadeira, só que era meio estranho, pois parecia que ele já tinha vivido aquilo. Enfim, uma vez meu bisavô estava carregando um monte de verduras e o senhor ofereceu ajuda a ele. Mesmo tendo idade já muito avançada, ele tinha grande disposição e força também. Porém, nesse mesmo dia, meu bisavô viu uma marca de arranhão em seu peito, como se ele tivesse lutado com um urso. Então meu bisavô perguntou a ele: o que é isso? O senhor disse: nada não, foi só um gato que me arranhou. Porém, foi estranho, já que ele não tinha nenhum animal de estimação, e aquele arranhão era muito grande para ter sido um gato que tinha feito. Uma noite, meu bisavô saiu e viu o senhor saindo também, e o acompanhou. Chegaram em um local muito esquisito, uma mata fechada, como se o senhor estivesse procurando algo. Porém, ele viu meu bisavô e perguntou: o que faz aqui, meu filho? Meu bisavô respondeu: eu ia comprar algumas coisas, porém acabei acompanhando o senhor. Tem algum problema? O senhor disse: não, só não é seguro. Vamos, eu te acompanho até uma parte para você ir embora. E assim foi. Deixou meu bisavô na metade do caminho e voltou como se fosse para a casa dele. Passou-se 5 dias e nada do senhor aparecer, até que meu bisavô precisou ir para a cidade. Era muito longe de lá, porém ele foi. Quando estava voltando para casa, já era de madrugada, disse ele que sentiu um grande desconforto, como se algo o acompanhasse, estivesse perseguindo ele o caminho todo, tanto na ida como na volta. Com muito azar, a caminhonete que ele estava acabou a gasolina, mas ele não estava muito longe de casa e ficou lá parado,
decidindo o que deveria fazer, até que escutou barulhos na mata, e sendo assim, ele procurou ver o que era. Quando viu uma criatura grande, negra, peluda, com os olhos muito brilhantes, toda deformada, parecia um demônio que estava olhando para ele. Soltou um rosnado nunca escutado antes por meu bisavô e correu para cima dele. Aquela coisa ficou rodeando a caminhonete, arranhando a traseira e a frente, batia sem parar, arranhava as portas. Aquilo era como se ele estivesse no inferno, sofrendo sem parar. Não tinha como pedir socorro, já que estava praticamente no meio do nada, até que ele avistou novamente um outro lobisomem. Só que ele estava parado, olhando para outra criatura. Meu bisavô pensou: estou vendo uma miragem, não pode ser outro lobisomem? O outro ficou olhando para o lobisomem enquanto ele arranhava o carro. Meu bisavô pensou: é o fim da linha, eu vou morrer para eles. Quando o outro lobisomem correu para cima, meu bisavô fechou os olhos. Só que eles começaram a lutar um com o outro, e ele pensou que era por causa dele, para ver quem ficaria com a comida. Só que era estranho, eles estavam lutando, querendo matar um ao outro, sendo da mesma espécie. Ele viu a luta dos dois, realmente muito bizarra e sangrenta, até que um acertou uma grande patada no outro, e já sangrando, o mordeu no pescoço. Logo o soltou e correu novamente para a mata. Meu bisavô, ainda apavorado dentro da caminhonete, viu o outro caído e sangrando lá, quase morto, mas ainda lutando para se levantar. Quando levantou, olhou fixamente para ele e correu para a mata como o outro fez. No dia seguinte, um homem foi encontrado muito ferido, com lesões em quase todas as partes do corpo e um braço quebrado. Ele estava na mata. Meu bisavô foi até a casa do senhor para falar com ele. Chegando lá, mais uma vez, sua mulher disse que ele estava muito mal. Meu bisavô pediu para vê-lo, e quando chegou no quarto, percebeu que o lobisomem que o salvou foi ele, pois ele estava todo ferido, com o corpo todo machucado e com um grande ferimento no pescoço, no mesmo local que o outro lobisomem havia mordido. O senhor confirmou que era ele, e o outro era um que foi amaldiçoado pela mesma família que o amaldiçoou. Só que ele tem controle em sua outra forma física e o outro não. Ele disse ao meu bisavô: cuidado, ele pode rondar por aí novamente, e eu talvez não esteja por perto para defendê-lo. Desde então, nunca mais meu bisavô viu esse senhor. Ele pegou as suas coisas e foi embora da fazenda. A fazenda onde aconteceu ainda é da nossa família, mas ninguém tem coragem de ir lá. Tá aí, galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.